A dificuldade dos acordos e cessar fogos no Oriente Médio é sua falta de durabilidade. Então, quando o memorando de entendimento de 14 pontos foi assinado entre os Estados Unidos e o Irã algumas semanas atrás, nós não estávamos muito confiantes de que ele duraria muito. Acontece que não durou muito, pelo menos no que diz respeito a impedir que os dois lados lançassem ataques um contra o outro como um gesto de gentileza para garantir que a equipe do War Fronts tivesse um fim de semana de trabalho. A mais recente rodada de ataques começou na quinta-feira, com disparos contra um navio civil que transitava pelo Estreito de Hormuz. Isso gerou uma resposta dos Estados Unidos, seguida por uma reação iraniana, e a situação só piorou depois, não foi? No domingo à noite, ambos concordaram em cessar fogo temporariamente até novas conversas na terça-feira, no Catar. 2 semanas após o cessar-fogo, o acordo para encerrar a guerra com o Irã já mostra sérios sinais de desgaste, e ninguém sabe quanto tempo ainda vai durar antes de desmoronar. Nova administração. Ok? Então o que deu errado aqui? O acordo entre Estados Unidos e Irã trouxe concessões inéditas dos Estados Unidos, principalmente envolvendo o envio de 300 bilhões de dólares para Teherã, como parte de um amplo pacote internacional de reconstrução. O pacote previa alívio de sanções, desbloqueio de mais de 100 bilhões de dólares adicionais em ativos iranianos congelados e mais. Então você pensaria que seria só comemoração em Teherã, certo? Bem, não exatamente. Temos 2 episódios completos aqui no War Fronts explicando detalhadamente o que exatamente está no acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Mas a história de hoje, em vez disso, foca no que não estava no acordo e como isso voltou para assombrar o mundo todo, já que o Estreito de Hormuz continua mais ou menos fechado. Então, quando o Irã começou a atirar em navios cargueiros na semana passada, atingindo a ponte de um navio chamado Ever Lovely, belo nome, foi simplesmente demais para os Estados Unidos. Lembre-se, a única razão de os Estados Unidos terem assinado o memorando de entendimento com o Irã foi reabrir Hormuz. Conceder tudo isso e ainda enfrentar ataques iranianos atravessando o estreito não estava nos planos. Os Estados Unidos atacaram alvos na costa iraniana, incluindo 4 depósitos de mísseis e drones no estreito na ilha de Qashem. Teherã não aceitou passivamente e retaliou, atacando posições dos Estados Unidos no Bahrein no dia seguinte. Quando a poeira baixou, tudo parecia se acalmar até sábado, quando o Irã repetiu o ato. Desta vez, atacaram o navio panamenho Kiku, e outra série de ataques e retaliações ocorreu na mesma ordem. Os Estados Unidos atacaram o Irã com mais intensidade, e o Irã respondeu atingindo alvos regionais também com força. O acordo parecia fugir do controle até que no fim da noite de domingo, ambos concordaram em cessar ataques e retomar negociações na terça-feira, no Catar. O tema dessas negociações era inicialmente toda a questão nuclear, supostamente o motivo pelo qual Washington começou sua guerra contra a República Islâmica. O memorando de entendimento estabelece um prazo de 60 dias para esse processo, embora inclua a possibilidade de ser estendido indefinidamente se ambas as partes concordarem. Já se passaram 2 semanas desde o início do acordo e ainda estamos nos pontos básicos do memorando. Então é provável que o prazo de 60 dias seja excedido. Neste momento, os dois lados estão presos a 2 questões insolúveis: a operação de Israel dentro do Líbano e o status do estreito. Vamos voltar à questão do Líbano em um instante, mas quando se trata de Hormuz, é a falta de clareza no memorando de entendimento que tem assombrado os dois lados. O memorando de entendimento possui só 14 pontos, enquanto o acordo original com o Irã, o JCPOA, tem 159 páginas de detalhes, evidenciando a diferença entre ambos. Apesar do acordo original com o Irã focar nos componentes nucleares, este memorando de entendimento ainda é bastante breve. Desde que Teherã fechou o Estreito de Hormuz, no dia 2 de março, eles deixaram claro que o status quo dos anos anteriores, quando aquele corpo d'água era tratado como uma via navegável internacional, tinha acabado. E embora Hormuz seja uma via navegável internacional, de acordo com o direito marítimo reconhecido globalmente, o Irã há muito entende, pelo menos na teoria, que sob as circunstâncias certas, ele poderia ser fechado. Durante a guerra recente, o Irã percebeu como era fácil fechar aquilo e aprendeu sobre a influência que poderia exercer. O controle dessa via navegável é algo viciante e não esperamos que o Irã abra mão disso tão cedo.
Desde então, o regime tenta controlar Hormuz ao máximo, inclusive anunciando a cobrança de taxas de serviço que na prática seriam pedágios, embora afirmem ser diferentes. O serviço que eles oferecem, na verdade, é prometer não atirar em você. É um esquema de proteção, exceto que os homens responsáveis preferem ser chamados de Ayatollah em vez de chefão. Mas, considerando o quanto de litoral o Irã controla ao longo da via navegável e como é fácil lançar drones baratos, Shahed, contra navios cargueiros praticamente indefesos, é difícil realmente evitar esse esquema de proteção. A comunidade internacional ainda tentou reagir. O Irã fica de um lado de Hormuz, com Omã do outro, e Mascate não pareceu muito disposto a entrar nessa onda de oferecer serviços. Ambos os navios que foram atacados pelo Irã estavam transitando por rotas que ficam bem próximas à costa de Omã. Basicamente, uma forma de dizer, me mantenha o mais longe possível daquele cara. Para o Irã, isso ameaça seu controle do estreito. Se todo esse sistema de pedágio vai funcionar, eles precisam ou de um homem a bordo, ou precisam ser capazes de atacar consistentemente navios em águas de Omã para garantir que esses navios estejam dispostos a pagar. O que levou quase todos na região a se fazer a mesma pergunta. Existe como contornar isso? Antes de mostrar formas de evitar Hormuz, queremos falar rapidamente sobre nosso novo site de assinantes, frontes.com. É onde nós aprofundamos muito mais do que conseguimos fazer aqui no canal principal. Publicamos 3 artigos semanais de especialistas, como se o Reino Unido se tornou ingovernável ou por que Israel acabou sendo o maior prejudicado na guerra com o Irã, além de 2 vídeos aprofundados por semana. Agora produzimos documentários mensais de formato longo, começando com um sobre a Coreia do Norte, já disponível no site. O acesso custa $5 por mês ou 50 por ano em Frontstock.com. E agora de volta à confusão que é Hormuz. Todos os caminhos levam a Hormuz. Quando se trata de fazer negócios, se você não gosta da forma como uma empresa está fazendo o trabalho para o qual você a contratou, então você mantém seu direito de buscar uma alternativa em outro lugar. Tente projetar essa dinâmica para o Estreito de Hormuz. O consenso geral sob a nova administração iraniana seria uma retumbante avaliação de uma estrela. Infelizmente, para os países da região e quem depende do transporte marítimo dali, não é simples encontrar uma alternativa ao Estreito de Hormuz. É exatamente nisso que o Irã está apostando. Para alguns dos países mais ricos em petróleo do Oriente Médio, sua única costa é o Golfo Pérsico. Isso inclui Kuwait, Catar e Bahrein. O Golfo, aliás, só tem uma saída para o Oceano Aberto, Hormuz. Os Emirados Árabes Unidos possuem uma pequena costa fora do estreito, mas isso pouco ajudou. O Irã já mostrou disposição para atacar o principal terminal de exportação dos Emirados na região. Isso não significa que não houve tentativas de resolver o problema. Notavelmente ausente da lista de países dependentes do Golfo está a Arábia Saudita, que é geograficamente abençoada por ter sua costa oeste situada ao longo do Mar Vermelho, contornando completamente o Estreito de Hormuz. Riad realmente precisa do Golfo Pérsico para a maior parte de suas exportações, mas não para todas. Enquanto isso, as reivindicações iranianas de controlar Hormuz estão longe de ser uma invenção recente. Elas antecedem a República Islâmica e vêm da época do Shah. Por isso, não surpreendeu que o Irã usasse essa arma no início da guerra recente. Nos anos 80, a Arábia Saudita construiu um enorme oleoduto que cruza quase todo o país, do leste, próximo ao Golfo Pérsico, até Yanbu, no Mar Vermelho. Mas o oleoduto só parece útil até você analisar os detalhes mais a fundo. É uma ferramenta útil para Riad, especialmente relevante neste conflito, enquanto o restante da região observava com inveja. É difícil exagerar a quantidade de petróleo que passa por Hormuz diariamente. Antes da guerra, eram cerca de 20 milhões de barris de petróleo, aproximadamente 1/5 do suprimento mundial. Esse oleoduto só transporta até cerca de 7 milhões de barris. E lembre-se, ele não estava vazio antes da guerra. Enquanto os sauditas vêm usando ele em capacidade máxima desde que Hormuz foi fechado, na prática ele só acrescentou cerca de 3 milhões de barris por dia ao que eles já transportavam para o oeste antes. Esse alívio parcial é ainda mais complicado pela geografia de Yanbu.
Os navios podem navegar livremente para o norte pelo Canal de Suez, onde podem sair para o Mediterrâneo e depois para o Atlântico mais amplo. Mas, para aqueles que seguem para o sul ou leste, tudo volta à estaca zero. Há outro estreito deste lado da Península Arábica, desta vez na costa do Iêmen, chamado Bab el-Mandeb, e a parte do Iêmen que fica nessa costa está justamente sob o controle dos rebeldes Houthis, que são aliados do Irã. Então, não é exatamente difícil imaginar que eles possam fechar ou pelo menos restringir o estreito, se necessário, em nome de Teherã, caso a situação fique crítica. Embora não tenham feito isso nesta guerra, tiveram ideia parecida em 2023, após o início do conflito entre Israel e o Hamas em Gaza. Durante o decorrer daquela guerra, os Houthis atacaram regularmente navios que passavam pelo estreito. Segundo Ackley, entre o fim de 2023 e 2024, tentaram atingir mais de 100 navios, incluindo o ataque ao Galaxy Leader com bandeira das Bahamas, e afundaram 4 embarcações. Embora eles não estivessem tão bem equipados quanto o IRGC, ainda assim tiveram um impacto enorme. No auge da campanha dos Houthis, o trânsito de contêineres pelo Bab el-Mandeb caiu até 90%. Apesar de alguma recuperação, desde o início de 2024, ainda não retornou aos níveis anteriores à guerra. Se o Mar Vermelho não for uma opção, então pode parecer que os Emirados têm tudo sob controle por meio de um oleoduto que vai do território deles, em Abu Dhabi, até o porto de Fujairah. Este é o terminal citado antes, localizado no Golfo de Omã, evitando o Estreito de Hormuz, sem atravessar outros estreitos. O problema é que as linhas para Fujairah transportam menos de 2 milhões de barris por dia, menos de 1/3 da já insuficiente capacidade de oleoduto da Arábia Saudita. Os Emirados Árabes Unidos aceleraram a expansão, prevista para conclusão em 2027. Quando entrar em operação, o desvio combinado com os sauditas será de poucos milhões de barris por dia, ainda insuficiente para substituir o Estreito de Hormuz. Para piorar ainda mais, ambos os oleodutos são alvos muito fáceis, especialmente no caso da Arábia Saudita, já que o oleoduto deles literalmente atravessa o país inteiro, o que significa que é um alvo fácil para um ataque de drones. Pode parecer absurdo o Irã destruir toda a infraestrutura energética de um vizinho após o fim das hostilidades, mas é preciso lembrar a importância de Hormuz para a liderança iraniana. Qualquer tentativa de tirar essa vantagem será vista como ameaça existencial pelo Irã, que já mostrou pouca restrição ao atacar vizinhos. Teherã diz atacar bases militares e infraestrutura dos Estados Unidos, mas seu histórico mostra que considera alvos legítimos de forma bem mais ampla. De hotéis em Dubai a arranha-céus no Bahrein e infraestrutura de energia no Catar, eles realmente não se continham. Não é certo que Teherã destruiria os oleodutos, mas essa possibilidade não pode ser descartada. Depois que o gasoduto Rússia-Europa Nord Stream 2 foi explodido há alguns anos, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk comentou de forma famosa que o problema com o gasoduto não era ele ter sido explodido, mas sim o fato de ele existir em primeiro lugar. Aplicado a esta situação, não é difícil imaginar a República Islâmica pensando que Tusk talvez tivesse alguma razão. Mas enquanto Teherã estava ocupado, apertando seu controle sobre Hormuz, pode ser que tenha perdido terreno em outro lugar completamente diferente. Um novo acordo. Enquanto Hormuz dominava as manchetes no fim de semana, o Irã sofreu seu primeiro revés estratégico em algum tempo. No Líbano, Teherã afirma repetidamente que só a retirada completa de Israel do país, que abriga o aliado paramilitar do Irã, o Hezbollah, satisfaria o memorando de entendimento. Israel ocupa uma parte cada vez maior do sul do Líbano, onde o Hezbollah é historicamente mais forte. O governo libanês tem tentado evitar uma situação em que o Irã negociaria em seu nome. Em vez disso, Beirute tem conduzido suas próprias negociações com Israel, para desgosto tanto do Hezbollah quanto do Irã. Na quinta-feira, Beirute e Jerusalém firmaram um acordo preliminar, considerado um avanço significativo. Na sexta-feira, eles assinaram em Washington, D.C., um acordo-quadro que abre caminho para uma retirada muito gradual das FDI do sul do Líbano, sendo substituídas pelas Forças Armadas Libanesas, DLAF. Na primeira fase do acordo, forças israelenses deixam 2 zonas piloto, onde as Forças Armadas Libanesas assumem o controle e eliminam combatentes ou armas do Hezbollah remanescentes. A mídia libanesa informou que essas 2 zonas iniciais abrangem áreas ao norte e sul do rio Litani.
Após uma inspeção e verificação adicionais pelos Estados Unidos, essas áreas seriam gradualmente expandidas até que Israel tenha se retirado completamente do país. Os Estados Unidos também prometeram fornecer fundos para ajudar na reconstrução do país, que já teve prejuízos de mais de 20 bilhões de dólares desde o início da guerra em março. Os Estados Unidos terão um papel mais ativo no treinamento das Forças Armadas libanesas. Antes de chamarem isso de sucesso e decidirem que a paz está estabelecida, ainda há preocupações a serem resolvidas. Uma das maiores questões, assim como em Hormuz, é que o caminho do ponto A ao ponto B ainda não foi realmente definido, e há muitas perguntas em aberto sobre o que, se é que algo, deve acontecer agora. O acordo não define cronograma, permitindo que Israel siga ocupando o sul do Líbano pelo tempo que desejar. Isso tem sido um grande problema para os aliados do Hezbollah, especialmente o presidente do parlamento libanês, Nabih Berri, que teme que Israel escolha áreas difíceis de capturar ou controlar, enviar as forças armadas libanesas para agir por eles, sem concessões reais. No domingo à tarde, Nabih Berri se opôs publicamente ao acordo, afirmando ser impossível de implementar. Apesar de não exigir aprovação parlamentar, Nabih Berri lidera o único outro partido xiita no país, além do Hezbollah. O fato de ele ser contra, embora talvez não seja totalmente surpreendente, não é animador para as chances de sucesso a longo prazo do acordo. De fato, protestos começaram quase imediatamente após o anúncio do acordo em Beirute, e uma fonte do Hezbollah teria dito que o acordo levará a uma guerra civil no Líbano. O grupo costuma ameaçar guerra civil sempre que o Estado libanês age contra ele, lembrando a dinâmica do menino que gritava lobo. O Hezbollah não tem medo de mostrar força quando acredita que é necessário, mas o grupo é apenas uma sombra do que já foi em termos de prontidão militar. Isso depois de não uma, mas 2 guerras com Israel nos últimos 2 anos, degradando o grupo a ponto de uma mobilização nacional em grande escala parecer ambiciosa. Mesmo que esse novo arranjo funcione ou não, ele vai contra a liderança iraniana e compromete a tentativa de Teherã de ditar a política externa libanesa nas negociações recentes. Beirute não pode se dar ao luxo de um processo lento. O governo arriscou muito ao assinar um acordo que o Hezbollah chama de traição. Já pediram a renúncia do primeiro-ministro e o último premier que cogitou negociar com Israel foi assassinado pelo Hezbollah por isso. Mais de 1 milhão de libaneses seguem deslocados no sul, então cada semana em que o acordo é travado por verificação, retiradas ou outros obstáculos, é mais uma sem que o governo libanês mostre quase nada para mostrar pelas concessões que fez. Ao analisar o quadro geral, vemos vários acordos, cada um com seus próprios problemas. O acordo sobre o Irã não cessou os tiroteios, não abriu o estreito como esperado e levanta dúvidas sobre suas ambiguidades, com problemas surgindo mais rápido do que as partes conseguem resolver sem conflitos. As conversas de terça-feira em Doha devem indicar os próximos passos, mas ainda resta a principal dúvida. Qual será a próxima coisa a dar errado? Obrigado por assistir.